Aqui nessa página a gente mostra para vocês, com muitos detalhes, olha a arte que a gente está apresentando, o quarto e último número quântico, que é o número quântico spin, representado por S ou M índice S. E ele indica o sentido de rotação do elétron, perfeito? Rotação é aquele movimento em torno do seu próprio eixo. Pode ser no sentido horário ou sentido anti-horário. Lembra que assim como a Terra gira em torno do Sol, num movimento de translação, o elétron também gira em torno do seu núcleo num movimento de translação, o que produz os orbitais, que a gente viu, né, na página anterior, quando mostrou número quântico magnético. Vimos o orbital de S e o orbital do subnível P. Aqui, a gente mostra o movimento de rotação. Assim como a Terra, translação e rotação, o elétron também, translação formando os orbitais em torno do núcleo e rotação em torno do seu próprio eixo. Esse movimento de rotação, em sentido horário ou em sentido anti-horário, produz campos magnéticos opostos, que a gente representa cada elétron por uma setinha. Veja bem, quando você tem a setinha para cima, menos meio, para baixo, mais meio. Então, o sentido da seta é fundamental para você saber o valor do campo magnético. E esse valor é o valor que a gente atribui ao número quântico spin. Então, como observações importantes, para a gente mostrar os detalhes fundamentais, o que uma banca de vestibular ou um professor pode exigir de você em relação a esse número quântico. Então, tem aqui, número 1. Cada orbital admite no máximo 2 elétrons com os spins opostos. Eu representei aqui o orbital do subnível S. Lembra que o S só tem um orbital. Se é o S2, tem 2 elétrons aqui. Então, para complementar, o primeiro elétron a entrar em cada orbital tem que ser representado com a seta para cima. Então, se eu tenho 2 elétrons em S, o primeiro, obrigatoriamente cabecinha para cima. O segundo, cabecinha para baixo. E aí vai uma observação importante. Não interessa quantos elétrons você coloca em cada orbital, seja do subnível S, P, D ou F, como a gente viu as caixinhas, os quadradinhos, na página anterior. Lembra? S1, P3, D5 e F7. Interessa para você que o último elétron a ser colocado, a última setinha que você colocar, sempre vai ser o elétron mais energético. E na grande maioria das questões, esse é o elétron do qual vão exigir, seja o enunciado que for, o conjunto dos 4 números quânticos. Tranquilo? Muito bem. Aí você vai ver que eu tenho 2 elétrons num único orbital. E aí eu venho para a terceira observação importante. 2 elétrons só conseguem permanecer no mesmo orbital sem sofrer repulsão. E por que sofre repulsão? As cargas são iguais, negativo e negativo, são elétrons. Por apresentarem campos magnéticos opostos, spins opostos. Então você vai ter uma distância entre eles que vai dar um equilíbrio entre a repulsão pelas cargas iguais negativas e a atração produzida pelo campo magnético oposto. Então, esses elétrons vão ter uma determinada distância, onde vai haver o equilíbrio entre repulsão e atração. Viu que show? 2 coisas fundamentais. Primeira, e você não pode deixar de saber, 2 elétrons localizados no mesmo orbital vão apresentar os 3 primeiros números quânticos iguais. Exemplo, já que eu coloquei aqui o orbital do subnível S, finge que aqui é 4, S2. Aqui estão os 2 elétrons.
O 4, que é o nível, vai te dar o valor do número quântico principal. Então, o N para esse elétron é igual a 4, o N para esse elétron é igual a 4. O número quântico secundário L, não é o S, então vale 0. Então, L vale 0 para esse cara e L vale 0 para esse. Então, 4 e 0, valendo para os dois iguais. Número quântico magnético só tem um orbital, o subnível S. Esse orbital é indicado pelo número valor 0. Então, a localização desse elétron apresenta ml, número quântico magnético, 0. E para esse aqui, a sua localização, número quântico magnético, 0. Então, nota, 4 igual para os dois. 0 igual para os dois. 0 de novo igual para os dois. Principal, secundário e magnético. O único que vai apresentar diferença é o número quântico spin, porque está de cabecinha para cima, menos meio. Está de cabecinha para baixo, mais meio. Gente boa, é um detalhe que qualquer banca ou professor exige muito de você. Você tem que saber isso. Segura o que eu acabei de mostrar para você. E para fechar, lembra que eu falei cabecinha para cima menos meio? Cabecinha para baixo eu atribuo o valor mais meio. Lembra que a convenção adotada, esses valores? Isso aqui no Rio de Janeiro. Pô, professor, tu tá brincando, cara. Tô não. Em São Paulo, cabecinha para cima, mais meio. Cabecinha para baixo, menos meio. Pô, então o que eu faço, professor? Fica no aguardo. Quem vai dizer para você o valor que você vai atribuir ao sentido da seta é o enunciado da questão. Ele vai dar no enunciado, atribua valor menos meio ou mais meio para a seta com sentido, de cabeça para cima, sei lá. Perfeito? Então ele vai representar a setinha com a cabecinha para cima igual a mais meio ou menos meio. Quem vai dizer é o enunciado. Agora, se o enunciado não falar absolutamente nada, você pode atribuir o valor que você quiser. Tanto faz menos meio ou mais meio, tá? Ou seja, atribua o valor que é adotado no seu estado. Ponto final. Acabou. Então, com isso, notem que a gente coloca, né, detalhes fundamentais para que a nossa explicação seja tranquila, mesmo a matéria sendo uma matéria complexa. Como desde modelo atômico a gente está vendo falar em raia de espectroscopia. A espectroscopia é estudada em física. E não é em nível de ensino médio. O nível é de ensino superior. Para você entender que são vários os cálculos que você usa. Então, quer dizer, todos os detalhes fundamentais para te dar base, os fundamentos necessários, a gente estudou, pesquisou para colocar aqui para você. Valeu, gente boa! Na próxima aula a gente volta. Daqui a pouco a gente está de volta. Valeu, grande abraço.